Olá, amigos de Rondônia. Estamos aqui para levar até você um bate-papo, uma conversa com o professor Olackson. Ele é doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, mestre em saúde coletiva, pós-graduado em saúde e meio ambiente, membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e professor do IFRO. Essa noite vamos abordar também, fazer um panorama, pequeno análise da atual conjuntura política de Rondônia. Saber como está, qual é a avaliação que as pessoas estão fazendo da gestão de saúde pública, em especial a questão da pandemia. Vamos falar também sobre eleições municipais no país afora, a nova data limite que o TSE determinou ficou para 30 de setembro. Então, quem tiver disposto a disputar, tem até 30 de setembro para poder fazer o seu registro. Comigo aqui essa noite, o meu amigo e colega de profissão, Ednei Carvalho Tizil, na produção, o Neizinho, e aqui o professor Olackson, que dispensa maiores apresentação. Professor, direto ao assunto. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da atual conjuntura política do Estado de Rondônia, considerando a pandemia e pós-pandemia? Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar participando aqui do 30 Minutos de Entrevista, né? E dizer a você que, infelizmente, nós temos uma situação política hoje desenhada no Estado de Rondônia que está pautada em necessidade de capacitação. Nós temos uma situação muito difícil de administrar do ponto de vista político dentro do Estado de Rondônia. Nós não temos um alinhamento entre o governo do Estado e os prefeitos. E o que aconteceu com essa pandemia é que ela veio descortinar, ela acabou mostrando muito mais ainda um problema que já é um problema do Estado de Rondônia, que é essa dificuldade de comunicação. Nós precisamos efetivamente ter dentro o Estado de Rondônia, com a capacidade que ele tem, não cabe mais hoje dentro do Estado de Rondônia ficar fazendo tentativas. Infelizmente, nós temos uma situação de um governador que eu não tenho particularmente nada pessoal contra ele, mas nós temos uma necessidade de pessoas capacitadas com a gestão pública. E aí você acaba tirando o foco da gestão pública e jogando o foco para a questão do marketing político. E o que acaba confundindo não só a população, como também todos os comandados de todas as secretarias. Nós temos situações que a população não aceita mais dentro do Estado de Rondônia, né? Um exemplo é o atual secretário da Casa Civil. Então, assim, existem situações que são do conhecimento da população de Rondônia que não são mais aceitas dentro do cenário político local. O senhor acredita que esse governo ele é carente de articulação política, ele é carente de uma liderança expressiva na Assembleia Legislativa? E, como o senhor citou agora há pouco aí, a questão do chefe da Casa Civil, o senhor acha que falta bagagem, falta experiência política para o atual chefe da Casa Civil, para trabalhar e fazer a ponte entre o legislativo, os municípios e o governo? Eu acredito, e a minha experiência de vida e a minha experiência de vivência dentro da política também me mostra, e mostra para todas as pessoas que sem articulação política você não consegue crescer. Ninguém constrói um prédio começando pelo 5º andar. Você precisa ter uma base forte. O governo hoje não tem uma base dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Vamos começar por aí. Existe uma falta de conexão. O governo ele vive tentando se articular e com tentativas frustradas. Tentativas que acabam tendo que chegar no limite para que um ou outro tenha que resolver a situação. Como é que nós temos na Casa Civil uma pessoa que não tem experiência para estar ali naquela gestão? A Casa Civil é um cargo de extrema importância na articulação política dentro de todo o Estado de Rondônia, não só com a Assembleia Legislativa, mas também com o comando federal, com a federação. Então, não existe isso hoje dentro de Rondônia. Quem que paga o preço da falta de articulação política do governo do Estado de Rondônia hoje? É a nossa população, infelizmente.
Nós temos alguns nomes dentro do estado de Rondônia, nas secretarias, que são pessoas de capacidade realmente. Mas essas pessoas não estão sendo escolhidas para ocupar os cargos pela capacidade, estão sendo escolhidas por conta de arranjos políticos. E isso a população não perdoa mais. A população já observou isso e o resultado nós veremos, provavelmente nós veremos nas urnas nas próximas eleições. Já será o primeiro grito da população do estado de Rondônia diante desse novo cenário que se apresenta. Agora, como eu falei para você, Zacarias, nós já tínhamos esse problema antes da pandemia. A pandemia só expôs mais a situação para todos. Porque você veja bem, não precisa ir longe, você vê a falta de articulação, mesmo na questão de decretar a questão da quarentena, a necessidade que se tem de uma fala objetiva, ela fica suprida, ela é trocada por uma fala estritamente política. Inclusive, mudou a própria postura do secretário de Saúde, que também não tenho nada pessoalmente, mas mudou a postura do secretário. Logo no início da pandemia, a fala do secretário era como se estivesse num palanque, fazendo um discurso político. Professor, mas isso vai mudar, né? Está mudando já, né? Porque, na realidade, o que é do município e o que é do Estado, nenhum está dando o devido suporte, não é isso? Nós temos uma carência, como já foi falado aqui, nós não estamos aqui para discutir pessoas, nós estamos aqui para discutir propostas e para discutir a situação do Estado. A situação política do Estado hoje, ela é uma situação lamentável. Ela é lamentável do ponto de vista, principalmente, da falta do diálogo, da conexão e da falta de capacidade de algumas pessoas que estão sendo colocadas em órgãos ali e que, infelizmente, não estão preparadas para assumir. Falta capacitação técnica para isso. Professor, o senhor acredita que durante a campanha, o coronel Marcos Rocha, ele apregou muito durante vários discursos dele, lives e debates que ele participou, dizendo que ele estaria sem nenhum compromisso para montar o governo. Politicamente, ele foi eleito o primeiro governador livre para poder montar um secretariado escolhido por ele. O senhor diria que esse discurso ruiu e hoje é um grande loteamento do governo? Nós temos a nível estadual, Zacarias, infelizmente, o que nós estamos vendo a nível nacional. Nós temos, eu não vou dizer que é o sucateamento, mas nós temos o que nós chamávamos, né, na época da troca, nós temos o escambo. O governo do estado de Rondônia está sendo pautado pelo escambo na tentativa de suprir a sua necessidade técnica, que são o quê? As articulações, as atribuições de cargos, que nós sabemos. Mas por que você sabe isso, Alackson? Porque nós temos conhecimento. Eu nasci em Porto Velho. Eu tenho 50 anos de idade. Eu trabalhei na época, na campanha do Olavo Pires, quando era candidato a deputado estadual, para você ter uma ideia. Eu sempre tive muito próximo disso. E as pessoas que estão próximas do meu filho, elas sabem dessa necessidade. Então eu posso dizer para você que, infelizmente, o governo de Rondônia está perdido. Você acha que não tem mais recuperação? O governo está tão esfacelado, está tão anêmico, acéfalo, que não tem mais jeito de uma recomposição para tentar, pelo menos, chegar até o final dos 4 anos de mandato? Eu torço para que consiga chegar ao final. Eu, como rondoniense, eu torço porque, se esse governo se desfacelar antes da conclusão do mandato, pode ser muito prejudicial para o estado de Rondônia. Eu torço para que o governador e para que todos os secretários que assumem seus cargos, que eles tenham a capacidade e a humildade de reconhecer a sua necessidade de buscar soluções que são possíveis, que são factíveis, soluções que podem ser viáveis dentro do Estado. Olha a capacidade do Estado de Rondônia. Nós somos o 3º maior PIB da região norte. Mas em termos de desenvolvimento, por você veja bem, de contribuição com a riqueza no país, nós contribuímos, segundo o IBGE, com 0,6% da riqueza nacional. E olha que está no início, quase, ainda é o primeiro, estamos no primeiro ano de mandato ainda do governo do estado, e o senhor acha que está
Não está bem mesmo. Não, porque essa cobrança ela precisa ser feita para eles entenderem que não, a situação não está fácil, não está boa. E não é a pandemia. O problema do governo do estado de Rondônia hoje não é a pandemia, não é a pandemia do Covid. O problema do governo do estado de Rondônia é muito maior. Você veja bem, o estado de Rondônia é um estado que é eminentemente agrícola. Qual é a riqueza, qual é a necessidade hoje do estado de Rondônia? A industrialização. 93% da matéria-prima que nós produzimos, ela sai, porque ela não tem nenhum sistema de industrialização. Quando nós tínhamos pelo menos os portos, os nossos portos graneleiros aqui, para escoar nossa soja, o que está acontecendo? Se você for no Maitá, você vai ver. Os empresários já falaram, eles disseram antes, nós precisamos de apoio. E o governo não deu suporte para os empresários, eles estão fazendo o quê? Estão tirando os portos daqui de Rondônia e levando para o Amazonas.